Olá, gente querida do Piauí, do Brasil, ou de qualquer lugar onde quer que você esteja. Hoje eu vou gravar mais um vídeo e hoje estou com a ordem e o progresso do Brasil na minha mão. A bandeira verde, amarelo, azul e branco. E com estas belas estrelas. Esta é a bandeira que devemos defender no nosso país. País chamado Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço a cada um das pessoas que me acompanham através dos meus vídeos. Quero mandar um abraço aqui para minha amiga Samara Castro, cantora religiosa da igreja de São Raimundo, ali na Pissarra. E para todos que me acompanham, um abraço. Peço para que você se inscreva, ajude o meu canal, ajude este canal conservador crescer, pois eu tenho um interesse muito grande em ver este canal crescer. Eu preciso muito da sua ajuda. Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero aqui mostrar para você, ver se você consegue descobrir que palavra é esta. Aqui tem um risco, tem uma letra O, tem mais outro risco e mais 7 letras O, mais 5 letras O. O total são 6 letras O, 2 já não precisa mais desenhar a letra, o restante precisa desenhar. Quero que você descubra que palavra é esta. Quero que você descubra que palavra é essa. Se você descobrir, aí eu digo que você é inteligente. Está em uma grande formatura. Dê mais ou menos o caminho. Só depende de você ser inteligente. Bom, meus vídeos, como sempre, é defender o nosso presidente. E eu quero falar um pouco também sobre, novamente, a CPI. É uma CPI que não tem fundamento, é uma CPI assim, muito fora de sentido. E eu gostaria até que a imprensa, os próprios políticos, dissessem o valor que está sendo gasto naquela CPI, porque ali não é de graça. Ali está custando o nosso dinheiro. Eu gostaria de saber quanto o Renan Calheiro, o Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues, eu gostaria de saber quantos esses caras aí estão ganhando naquela CPI. Que é uma CPI que só quer, não é nem investigar, é prejudicar o presidente. A intenção deles é prejudicar o presidente. É só isso. Ali tem 2 que já foi governador do Amazonas. 2. Eles não fizeram nada pelo Amazonas, nada. Contribuíram para destruir a saúde. Inclusive o Omar Aziz é cheio de denúncias. Além de Renan Calheiro também, que tem dezenas de denúncias. Dezenas, 17 ou caiu para 8 agora. Eu acho que quem deveria estar sendo investigado era eles. E não alguém que está lutando para fazer o bem. Porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele nunca foi negacionista em nada, em nada. O Brasil tem uma diplomacia, teve com Ernesto Araújo e está tendo agora com Carlos França. Uma diplomacia jamais vista no Brasil para o mundo. A diplomacia do Brasil para com o mundo está muito boa. Diplomatas americanos, indianos, chinês, europeu, enfim. A diplomacia brasileira, ela está indo muito bem. Não há nada que se possa questionar em relação a todos os aspectos. Entre eles, a questão da vacina. Que o Brasil é o quarto país que mais vacina, está se aproximando de 60 milhões de
dose aplicada da primeira dose, está se aproximando de 60 milhões, praticamente a população da Itália, que é de 60 milhões de habitantes. Então o Brasil, se tivesse uma população igual à Itália, já estava praticamente terminada. Então por que criticar? Aqueles que criticam, criticam porque querem criticar pelo prazer de criticá-los, mas não que tenha necessidade. A Rede Globo, hoje eu estava em um hospital, em uma consulta, e a Rede Globo estava nesse hospital, a televisão que é ligada é só na Rede Globo. E eu estava ouvindo aquele Gerson Camarote criticando o governo do presidente Bolsonaro. Ora, ele está criticando porque eles não estão mais recebendo aquilo que eles recebiam. É só por isso. A Miriam Leitão, do mesmo jeito. É só isso. O problema deles é porque eles não estão mais recebendo. Porque ontem eu estava assistindo em documento que relata 10 bilhões e 200 milhões de reais em uma década e meia. Dinheiro dos cofres públicos brasileiros. Então eles não estão mais recebendo, por isso eles estão revoltados. É claro que eles têm que criticar. Na minha casa eu não ligo na Rede Globo porque eu sei o motivo de que eles criticam o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E eles criticam justamente porque ele está no caminho certo. A imprensa militante, comunista, ela sabe muito bem que o presidente Bolsonaro está no caminho certo, mas eles não querem se declarar porque a narrativa deles é de prejudicar o presidente. A política esquerda, PT, PCdoB, PSOL, Rede, Ciro Gomes e outros que se declaram como pré-candidato a presidente do Brasil, deputados, senadores, enfim, governadores, a maioria, que são contra o presidente, eles são contra porque o presidente não está fazendo uma política da maneira que era feita antes. É só isso o motivo. Ele sabe muito bem que o presidente está no caminho certo. Ele sabe que ele está no caminho certo. Mas eles não querem assumir, porque eles são incompetentes. Esta é a realidade. Eu gostaria de me candidatar a governador, que eu ia mostrar para eles que um cara pobre, sem estudo, tem argumento para com o povo e o eleitor especialmente. Eu ia bater de frente com o Wellington Dias. Eu bateria de frente com o Wellington Dias, se eu fosse candidato a governador. Se o povo votasse em alguém que não tem dinheiro, mas que tem palavra, tem compromisso, fala a verdade, é sério, seria bom. Infelizmente, muitos eleitores votam a troco de um litro de gasolina, pagando de um talão de luz, de energia, de água, enfim. E está errado. Agora, eu não, eu nunca votei ninguém a troco de nada. Eu defendo porque eu tenho vontade de ver o país andar, o estado, o município, mas não que eu ande atrás de qualquer tipo de propina. Eu sofro dentro dos limites da minha pobreza. Se este é o meu destino, então eu tenho que resistir mais com sinceridade. Um dia eu tiver a sorte de ser alguém através do poder político, de um prêmio na loteria, que o povo sonha, e eu não sou diferente, aí tudo bem, mas querer ganhar contra-cheque de político para defender ele sendo ladrão, jamais. Então todos nós devemos ter vergonha na cara e votar em pessoas que têm compromisso. E em relação a Manaus, que eu falei no começo, a situação lá, todo mundo sabe que desde 2015, 2016, a situação da saúde lá era uma das piores do Brasil. O clamor era muito grande, muito grande. Então, chegou a pandemia, aumentou as doenças e deu no que deu. E o presidente nunca foi negacionista. O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, nunca foi negacionista. Eles fizeram tudo o que poderia na hora certa.
Se houve alguma falta de compromisso ou de responsabilidade, tem que investigar o secretário de saúde, o ex-secretário já foi, esses que tem que ser investigados, porque o governo federal ele cumpriu muito bem a obrigação dele em relação ao estado do Amazonas e todo o Brasil. E se morreu gente, não foi por falta de dinheiro, não. Quem fechou o hospital não foi o presidente, foi governadores, junto com alguns prefeitos, que fecharam. Então, o presidente não pode ser responsabilizado dentro de uma pandemia a qual ele não é culpado. A pandemia não foi criada no Brasil e nem para o Brasil. Ela foi criada, ela saiu de um determinado país e que se espalhou pelo mundo, devastando tudo. Infelizmente, é o mundo que está em sacrifício por causa da pandemia. Mas, apesar dos pesares, já se pode abrir muita coisa, muita coisa. Eu acho que até tudo já poderia abrir, mantendo os cuidados. Mas tem gente aí interessado em quebrar, acabar de quebrar, para querer prejudicar o presidente. Essa é a verdade. E eu já mostrei aqui para você, se for inteligente, descobrir que palavra é essa. Se tiver para você, eu vou mostrar mais aqui, ver. E eu escrevi aqui umas palavras, assim, porque muitas vezes saí do contexto político. E praticamente política. Eu fiz assim, muitas vezes a gente conhece uma pessoa através do rádio, ouvindo apenas a voz. A gente às vezes gosta daquela pessoa e gosta do programa. É uma programação boa, de boas notícias, boas músicas. O cara tem uma voz que agrada a gente. Não significa dizer que por ter uma voz bonita significa ser uma pessoa boa, mas muitas vezes a bonita voz faz com que a gente goste até mais da pessoa. Então, foi nesse sentido. Por exemplo, todo mundo que tem 50, 60 anos, que principalmente quem viveu no interior, sabe muito bem que antigamente a gente ouvia muita rádio pioneira. A gente gostava muito do Joel Silva, só ouvindo o programa. E quem não tinha vontade de conhecer o Joel Silva? Roque Moreira. Quem não tinha vontade de conhecer o Roque Moreira pessoalmente no programa Seu Gosto na Berlinda? O Galego Gomes de Oliveira, o Didimo de Castro, Renato Aquino, Deoclésio Dantas, que infelizmente já morreu, e muitos outros, além de outras rádios também, AM na época. Então, as pessoas moravam no interior, curtiam aqueles programas muito bons, e quando vinha para Teresina, tinha aquela vontade de conhecer aquelas pessoas. Eu fui conheci Joel Silva, hoje eu conheço ele, é uma pessoa muito boa, do jeito que eu gostava dele, ouvindo o programa e a voz dele, quando eu vi, gostei do mesmo jeito. O Roque Moreira, tive o prazer de conhecer também, gostei dele. Para todos eles eu me identifiquei quem era eu, e todos ficaram gostando de mim. Conheço o Galego, conheço o Didimo de Castro, são pessoas do bem. Então, foi pensando nisto que eu fiz para assim, sem ver pessoalmente, pode ser uma coisa, mas acredito eu que vendo pessoalmente, minha vista para perto é muito ruim. Eu tenho um problema sério na vista, então é muito ruim para me ler. E aí não decorei essas palavras aqui. Então é assim, olha, sem ver pessoalmente, pode ser uma coisa. Mas acredito eu que vendo pessoalmente, pode ser a mesma coisa. Aí eu coloquei assim, a mesma coisa. Pois tem gente que diz que nunca viu Jesus, pois eu vejo todos os dias. Está muito ruim para me ler de perto assim.
todos os dias. Eu vejo no sopro do vento, vejo no clarear do dia, vejo no escurecer da noite, vejo no sol, vejo na lua e nas estrelas. Vejo no balanço das árvores, vejo nas plantas que geram alimentos, vejo nas florestas, na terra, na água e nos animais. Por isso, tenho que acreditar em alguém aqui na terra. Significa dizer, eu li ruim aqui porque minha vista para perto é muito ruim. Eu tenho um problema de glaucoma, então a vista fica complicada. Então, foi pensando no respeito que a gente tem pelas pessoas, mesmo sem conhecer pessoalmente, apenas ouvindo a voz. E às vezes, vendo pessoalmente pela televisão, que a gente passa a gostar. Não significa que aquela pessoa vá ser sempre uma pessoa do bem. Um dia pode que aquela pessoa não seja aquela pessoa que a gente achou que fosse. Mas é com este pensamento que eu quero deixar bem claro para as pessoas que nós devemos acreditar em alguém aqui na Terra. Porque se nós não acreditar em alguém aqui na Terra, como que nós vamos acreditar em Deus? Então, por isso foi que eu fiz essas palavras. Não li muito bem porque ainda não decorei e para mim ler, como eu estou dizendo, o problema da minha vista atrapalha aqui a leitura. Dá um mau reflexo. Então, mas eu acho que deu para você entender. Você observar direitinho, acompanhar minhas palavras, você vai entender o significado de que você precisa entender o significado da vida e por que devemos gostar das pessoas e como devemos gostar. Mas muitas vezes a gente conhece uma pessoa, já de cara aí, a gente às vezes não gosta. Mas o tempo vai passando e a gente vai descobrindo que aquela pessoa não é aquela pessoa que a gente achou no primeiro momento. E aos poucos a gente vai se tornando amigo, até que um dia a gente passa a gostar, às vezes, até mais que um próprio familiar. Então é assim que é a vida. Eu não entendo só de política, eu entendo de muitos outros assuntos. Apesar que minha vista está muito ruim para ler, mas eu entendo. Vou terminar esse vídeo aqui, deixando essa reflexão dessas palavras, embora eu não tenha lido muito bem, mas eu acredito que dá para você entender o que eu quis falar. E para que você também possa se concentrar e procurar entender o lado dos outros, e não só o seu, tá bom? Se inscreva, me ajude, faça com que este canal consiga crescer, junto com muitos outros canais de YouTube conservadores espalhados pelo Brasil e o mundo. Muito obrigado.